Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Há anos atrás, bastantes, ao redor de 32 quase, eu estava na Espanha fazendo doutorado em Direito Canônico na Universidade de Navarra e fiz uma amizade grande com um rapaz que estava se formando em jornalismo. A gente coincidia com frequência na biblioteca, que é uma biblioteca central e que juntava lá as pessoas de todas as faculdades da universidade. E ele acabou acompanhando o processo da minha preparação para a ordenação sacerdotal. Nós nos conhecemos, eu ainda era leigo, e com a proximidade, né, gerada assim pela amizade, eu já estava ordenado diácono, na intermediária, assim, para ser ordenado sacerdote, presbítero. E num café que a gente estava tomando, um dia ele tomou a liberdade de me dizer: Carlos, posso te fazer uma pergunta assim com todo respeito? Eu falei: puxa, se é com todo respeito, lógico, né? O que você queria dizer? Ele falou assim: não, você não acha que Deus é um pouco egoísta? Bom, na verdade, se é com todo respeito, por que você me diz isso? Por que você pergunta isso? Porque, veja bem, Ele criou todas as coisas, criou todos os seres, e especialmente os seres à sua imagem e semelhança, e depois se colocou no centro, como a gente percebe no primeiro mandamento, e disse lá: amem-me. Amar a Deus sobre todas as coisas. E eu lhe respondi, talvez com um pouquinho mais de argumentos, mas eu não queria gastar um tempo precioso aqui da nossa meditação. Eu lhe respondi dizendo: olha, sob algum ponto de vista, alguém poderia chegar a essa conclusão num primeiro momento. Mas no segundo momento, né, parando para pensar de modo mais detido, se você considerar, como você disse, que Ele criou todas as coisas, todos os seres, você vai perceber que, em comparação com todos os outros, nós, seres humanos, feitos à sua imagem e semelhança, estamos destinados ao que nós aspiramos mais profundamente na alma, a uma felicidade gigantesca. Uma felicidade que não se contenta com nada daquilo que pode conseguir nesse mundo. Por mais que as coisas desse mundo também vão produzindo felicidade, sempre cabe um pouquinho mais. E a gente chega à conclusão de que nós estamos projetados para ter uma felicidade infinita. Em filosofia, vamos dizer assim, se convencionou chamar aquilo que produz a felicidade para uma pessoa de um bem. Agora, se nós temos uma felicidade infinita, para nós mesmos, nossa vida só teria sentido se nós tivéssemos a expectativa, a fé e a esperança de que exista um bem também infinito capaz de saciar essa nossa fome de felicidade, essa nossa sede de felicidade infinita. Pois bem, ora, esse bem infinito vem identificado com o próprio Deus.
Deus que nos criou com uma fome, com uma sede de felicidade infinita, seria muito malvado se não nos desse a possibilidade de possuir essa felicidade. Agora, Ele é o bem infinito por excelência. Então, se a gente parar para pensar bem, longe de ser um movimento de egoísmo seu, colocar-se no centro para dizer ame-me, na verdade é um movimento de infinita generosidade sua, e que Ele se coloque no centro e diga: você pode me possuir como seu bem infinito para saciar a tua fome infinita de felicidade. Deus, ao projetar-nos assim com uma fome, com uma sede infinita de felicidade para ser infinitamente felizes como Ele, e sabendo que essa felicidade só se tornaria uma realidade se nós o possuíssemos plenamente, num arrebato de generosidade, então, no seu projeto se colocou como objeto a ser possuído por nós com plenitude. E essa é uma das coisas que tem dado sentido para a vida humana ao longo de todos os tempos. Segundo alguns autores, é até uma forma racional de chegar à existência de Deus, pelo menos a razoabilidade de que exista Deus. A minha vida só terá sentido se efetivamente existir um Deus, um bem infinito que seja capaz de saciar a minha fome infinita de felicidade. De algum modo, Santo Agostinho expressou exatamente isso com aquelas suas palavras ditas em primeira pessoa, fruto da sua experiência pessoal. Nos criaste, Senhor, para Ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em Ti. Nos criaste para Ti, para participar da Tua infinita felicidade. E o nosso coração está inquieto. E o que dá sentido para a minha existência humana é esperar que exista efetivamente esse bem infinito, que você exista para que eu possa possuí-lo. E, aliás, nessa razoabilidade da fé na existência de Deus, também nós necessitamos colocar um segundo elemento, que é o da nossa imortalidade, a imortalidade da alma. Ou seja, que eu posso, por um lado, possuir a Deus com plenitude e ainda por cima para sempre. Senão, essa felicidade infinita estaria comprometida. Se alguém nos dissesse, chegasse aqui e dissesse: olha, você topa ser infinitamente feliz por meia hora? Alguém com poder para promover isso, né? E nós, logicamente, diríamos: topo, claro, sem dúvida nenhuma. E dissesse: então, pronto, agora posso desfrutar dessa felicidade infinita por meia hora. E nós estamos lá em êxtase, né? Infinitamente feliz, nem cabendo em nós mesmos, com a sensação de que vamos explodir, mas com o desejo de que aquilo não acabe nunca. Passou 1 minuto, passou 2, passou 10 minutos, passaram 15 minutos e alguém nos diz: olha, falta 15 minutos. Só essa perspectiva do tempo que está acabando já vai começar a embaçar a nossa felicidade, né? Diminuir a nossa felicidade, ofuscar o brilho da nossa felicidade. E de repente, mas espera, então não coloca mais 10 minutos de acréscimo? Tudo bem, vai, mais 10 minutos de acréscimo, está valendo. Mas à medida que vai passando o tempo, naquela contagem regressiva, a gente tem super felicidade olhando lá no cronômetro com o tempo rodando, tudo isso já compromete a nossa felicidade infinita. A minha expectativa é de que exista um bem infinito que possa ser possuído por mim, né, de modo completo, pleno e ainda por cima para sempre. Isso supõe que eu também esteja destinado ao para sempre, à eternidade, o para sempre de Deus. Essas são as duas esperanças que preenchem a vida humana. A esperança de que exista um Deus capaz de preencher a minha fome infinita de felicidade
e que ainda por cima eu seja imortal como ele para usufruir dessa felicidade para sempre. O tema da nossa meditação, do nosso recolhimento desse mês, é a esperança que não defrauda. Isso motivado pelo ano jubilar que o Papa decretou, como costuma acontecer nessas datas redondas de 25 e 25 anos, na igreja já tem um tempão. Só que o Papa Francisco, além de decretar, como lhe corresponderia decretar como Papa, mas uma coisa que já está prevista antes de que ele fosse Papa, já há alguns séculos, ele colocou um elemento pessoal seu, não do ponto de vista pessoal assim, caprichoso, mas como fruto da sua oração, da sua missão de pastor, colocou-nos uma meta para esse ano jubilar. A meta é de dar um salto na virtude da esperança. E colocou o nome do decreto, não só o nome, né? Começou o decreto com uma frase de São Paulo, do capítulo 5 da sua Epístola aos Romanos. Spes non confundit, a esperança não decepciona, a esperança não defrauda. Além do decreto das portas santas que iria abrir para que a gente possa lucrar em indulgência plenária, falaremos brevemente sobre isso, mas a essa altura todos vocês já andaram pesquisando, já andaram até descobrindo na sua diocese qual porta santa e quais são as igrejas que têm uma porta santa que você possa atravessar para lucrar uma indulgência plenária nesse ano, jubilar. Mas, para além do estabelecimento dessas portas santas que devem ser abertas, todas elas já foram a essa altura, ele justificou por que colocava sob o patrocínio da esperança. E contexto que é muito rico, que vale a pena, se você ainda não leu, ler, e mesmo já tendo lido, que você pegue para esmiuçar, para levar a tua oração, saborear, parágrafo por parágrafo, espremendo para tirar muito suco. E o tema da nossa meditação de hoje, a esperança que não defrauda, é de fato projetar uma luz. São Paulo diz lá, e a esperança não defrauda. A gente pode perguntar, mas que esperança é essa? Porque, como nós sabemos, a Sagrada Escritura nos chama a atenção para o fato de que há esperanças que são ilusórias, há esperanças que defraudam. A que esperança São Paulo, então, deve estar se referindo? Afirmando que essa esperança não defrauda. O tema da esperança não é um tema assim novo na pregação do Papa Francisco. Aliás, se formos recordar, em 2013, quando ele esteve aqui no Brasil para a JMJ, no Rio de Janeiro, ele de fato, inaugurou o papado praticamente conosco. E o tema da esperança foi uma insistência dele contínua para os jovens, e antes mesmo de começar a Jornada Mundial da Juventude, quando visitou aquele hospital de recuperação de pessoas que tinham sido viciadas em drogas, ele falava com força, mas o JMJ repetiu diversas vezes, não deixeis que vos roubem a esperança. E no final dessa exortação, lançava uma segunda exortação, não roubeis a esperança de ninguém. Não deixar que nos roubem a esperança e também não roubar a esperança de ninguém. Estar atentos para isso. E a verdade é que, para além já do início do pontificado, em que ele fez menção à esperança, depois ele dedicou várias catequeses, nessas reuniões que desde João Paulo II, pelo menos, os papas têm promovido, às quartas-feiras, recebendo os peregrinos em Roma, lá na Aula Nervi, um mega auditório que tem lá no Vaticano. De 2016 até 2017, na metade, do finalzinho de 2016 e avançando 2017, ele dedicou umas 15 catequeses, alocuções dessas para os peregrinos, só ao tema da esperança. Eu trouxe uma aqui para nós.
em que ele fazia uma distinção dizendo é preciso defender-se das falsas esperanças, das esperanças ilusórias. É uma audiência geral de 11 de janeiro de 2017, quase redonda aqui. E ele dizia, é importante que essa esperança seja posta naquilo que pode deveras ajudar a viver e a dar sentido à nossa existência. É por isso que a Sagrada Escritura nos admoesta contra as falsas esperanças que o mundo nos apresenta, desmascarando a sua inutilidade e mostrando a sua insensatez. E faz isso de várias maneiras, mas sobretudo denunciando a falsidade dos ídolos nos quais o homem é continuamente tentado a pôr a sua confiança, fazendo deles o objeto da sua esperança. Vai nos colocar em alerta a Sagrada Escritura e o Papa aqui se faz de porta-voz disso. E diz lá, confio em Deus. Vai simulando como que a nossa tendência e de repente aí colocando a nossa confiança em coisas que não merecem tanta confiança. E vamos como que em vez de ter a nossa confiança na posse de Deus plena, para atingir essa felicidade, colocar a confiança em outras coisas. Então, simula aqui como que dizendo em nosso nome, confio em Deus, mas a situação é um pouco crítica e eu preciso de uma certeza um pouco mais concreta. E aí está o perigo. Se estivesse aqui no Brasil, eu dizia, aí mora o perigo. Eu confio em Deus, mas a situação está tão crítica que eu preciso de uma certeza um pouco mais concreta. Cuidado. Confio ou não confio, né? Como se dissesse. Ele continua, então somos tentados a procurar consolações até efêmeras, que parecem preencher o vazio da solidão e aliviar a fadiga do crer. Como se o crer gerasse até um certo cansaço. Eu preciso me descansar dessa crença que não está trazendo tanto resultado de modo imediato. Continuando, e pensamos que as devemos encontrar na segurança que o dinheiro pode dar, olha os ídolos. Esperanças que essas sim defraudam. E pensamos que devemos encontrar a segurança que o dinheiro pode dar nas alianças com os poderosos, no mundanismo, nas falsas ideologias. Por vezes, procuramos-las num Deus que se possa submeter aos nossos pedidos e magicamente intervir para mudar a realidade e torná-la como a queremos, um Deus plástico, um Deus que se molda à nossa vontade e que não tem expectativa de que nós nos moldemos à sua vontade, que vem escrita com maiúscula, que gera uma providência, um modo de governar-nos para que a gente atinja de fato a nossa plenitude, a felicidade perfeita. Por vezes procuramos lá a esperança num Deus que se possa submeter aos nossos pedidos e magicamente intervir para mudar a realidade e torná-la como a queremos, um ídolo precisamente que como tal nada pode fazer, impotente e mentiroso. Mas nós gostamos dos ídolos, gostamos tanto. Certa vez, dá aqui o seu testemunho, o Papa Francisco, em Buenos Aires, devia ir de uma igreja para outra, distantes 1.000 metros, mais ou menos, e filo a pé. Há um parque no meio, e no parque havia pequenas mesinhas, mas muitas, tantas, onde estavam sentados os videntes, lendo lá carta, tarô, bola de cristal, linhas da mão. Estava cheio de gente, que faziam até fila. Você lhe dava a mão e ele começava. Mas a conversa era sempre a mesma. Há uma mulher na tua vida, ou há um homem na tua vida. Há uma sombra que vem, mas tudo vai correr bem. E depois pagavas. E isto dá-te segurança? É a segurança de permiti-me a palavra, de uma estupidez. Ir ter com o vidente ou a vidente que leem as cartas. Isso é um ídolo. Isto é o ídolo, e quando nós lhe estamos tão afeiçoados, compramos falsas esperanças. Pagamos para comprar falsas esperanças. Enquanto que na esperança da gratuidade que Jesus Cristo nos trouxe,
gratuitamente dando a vida por nós, por vezes não confiamos muito nela. Esse Jesus Cristo que é a nossa esperança, como diz São Paulo escrevendo a Timóteo na primeira carta, já logo na abertura, quando Jesus Cristo, nossa esperança, aparecer, esse Jesus Cristo que é a nossa esperança, de repente vamos colocar na expectativa de uma felicidade produzida por um ídolo qualquer. Para terminar, como Santo Agostinho, tarde te amei, te procurava fora de mim, nesses ídolos todos, né, do dinheiro, das alianças com os poderosos, do mundanismo, das falsas ideologias, quando estava o tempo inteiro dentro de mim. O Raniero Cantalamessa, ex-pregador da Casa Pontifícia, aposentou-se, né, no ano passado, tem um livro que eu gosto bastante, A Subida do Monte Sinai. E no momento determinado desse livro ele diz: quem busca a Deus sempre encontra a felicidade. Mas quem busca a felicidade nem sempre encontra Deus. Deus é a felicidade, mas a felicidade não é Deus. Buscar a felicidade desconectada de Deus, de costas para Deus, vai nos levar então a sermos de fato defraudados. E o Papa ainda cita um salmo que é muito conhecido, o Salmo 115, do texto hebraico, que até fala de modo irônico desses ídolos que de repente a gente procura para depositar nele a nossa confiança. Diz lá: nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe apraz. Quanto a seus ídolos de ouro e prata, são simples obras da mão dos homens. Deixa eu ler o salmo aqui, essa parte desde o início. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome dai glória. Non nobis Domini, non nobis, in nomine tu dá glória. Por amor da vossa misericórdia e fidelidade. Por que diriam as nações pagãs, onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe apraz. Quanto aos seus ídolos, essas nações pagãs, de ouro e prata, são eles simples obras da mão dos homens. Têm boca, mas não falam, olhos e não podem ver, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz e não podem cheirar, têm mãos, mas não apalpam, pés e não podem andar, sua garganta não emite som algum. Semelhantes a eles sejam os que os fabricam, e quantos neles põem a sua confiança. Mas Israel, ao contrário, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Nós confiamos no Senhor, que é nosso amparo e nosso escudo. E não vamos depositar a nossa confiança, né, nas linhas da mão, no que diz uma carta de tarô, ou num voodoo, ou nos orixás aí da Umbanda. Não vamos depositar a nossa confiança. Alguém pode dizer, mas os católicos também não fazem isso com as imagens? Nossa Senhora Aparecida, São Judas Tadeu, Santo Expedito, São José Maria Escrivá, tem as imagenzinhas. Enfim. Eventualmente, alguns católicos até fazem, infelizmente. Caem numa espécie de superstição, que é um pecado contra o segundo mandamento. Quantas vezes, na imposição de escapulário, quando a gente faz o escapulário do Carmo, é preciso chamar atenção para as pessoas que falam, mas veja bem, esse escapulário não é uma espécie de amuleto, não é uma espécie de amuleto que fecha o corpo para que não te aconteça nenhum mal nunca. Não. É um apelo para a tua consciência continuamente de que você é uma pessoa que tem uma filiação com Deus, tem uma filiação com Maria Santíssima, que se comprometeu a proteger-nos, não da gente ser atropelado ou de gente ter alguma doença, mas proteger-nos contra aquele que é o nosso inimigo principal, que é o pecado, que eu devo temer e evitar com todas as minhas forças, e estar intercedendo por mim, principalmente para esse que é o bem maior, que é que eu não perca Deus, que Deus, a minha posse de Deus vai em aumento, cada vez vou possuindo mais a Deus, tomando posse desse Deus que colocou à minha disposição, sempre de modo incondicional. Só está condicionado à minha vontade, ao meu desejo.
Se eu peco, estou dizendo, não quero você. Mas se não, se eu fujo de todo o pecado, Senhor, eu quero Deus, não quero outras coisas, outros ídolos. Fica comigo. Às vezes a gente pode cair numa superstição. Uma pessoa que dizia, nossa, quebrou a cabeça da imagem de Nossa Senhora lá na minha casa, então não sei o que fazer, acho que não presta, né? Estou com receio que vai cair lá um mal olhado, sei lá, que coisa, né? Fala, que besteira. E consegue outra, mas o que eu faço com essa daqui? Podia até jogar fora, mas está abençoada, você tem até essa associação, né, de um carinho, de uma bênção de Deus. Então, ou você a tritura, acaba de triturar, né, se desfazer dela, ou senão você enterra lá no teu jardim, mas tudo isso por um amor ao divino, ao próprio Deus, não a essa imagem de gesso. O que eu faço com essa estampinha de São José Maria Escrivá, que já está toda desbeiçada, pois rasga, joga fora, tritura. Às vezes, logicamente, alguma pessoa mais simples pode ficar um pouco escandalizada, nossa, jogou o santo no lixo, né? Talvez até por isso, porque não tem a formação suficiente e vai ficar um pouco chocado com aquilo. Também a gente não tem por que sair provocando, né, conflitos, tem que ir dando formação, mas não numa espécie de psicologia reversa, né, produzindo traumas nas pessoas. Então, até em função dessas pessoas, eu não vou jogar um bolinho de estampas numa caçamba, assim, distintamente, porque, afinal de contas, poderia despertar, né? Então, deixa eu triturar direitinho, deixa eu picar bem picadinho, deixa eu picar, colocar dentro de um saquinho qualquer desses de embalagem no supermercado e depois jogo fora. Mas seja como for, não vou ficar aí cheio de preocupações, o meu terço partiu, então agora vai cair sobre mim uma desgraça. Isso seria, de fato, depositar a confiança num objeto, né? Quando esse objeto, na verdade, está lá, só como uma referência, diria até mais afetiva do que qualquer outra coisa para nós, né? Dizia o Papa ao salmista, nesse Salmo 115, que a gente acabou de ler, apresenta-nos de maneira também um pouco irônica a realidade absolutamente efêmera desses ídolos. E devemos compreender que não se trata só de representações feitas de metal ou de outro material, mas também das que são construídas com nossa mente. Às vezes nossos ídolos são ídolos assim, construídos no nosso interior, nem são materializados. Quando confiamos em realidades limitadas que transformamos em absolutas, ou quando reduzimos Deus aos nossos esquemas e às nossas ideias de divindade, como que um Deus que se parece conosco, compreensível, previsível, precisamente como os ídolos dos quais fala o Salmo. O homem, imagem de Deus, fabrica para si mesmo um Deus à sua própria imagem. E é até uma imagem mal feita. Não ouve, não age, sobretudo não pode falar. Mas nós ficamos mais contentes por ir ter com os ídolos do que com o Senhor. Muitas vezes sentimos-nos mais felizes com a esperança efêmera de que esse falso ídolo nos dá, do que com a grande esperança certa que dá o Senhor. A esperança no Senhor da vida, que com a sua palavra criou o mundo e conduz as nossas existências, contrapõe-se à confiança em simulacros mudos. E aqui volta a falar das ideologias, desses falsos ídolos. As ideologias com a sua pretensão de absoluto, as riquezas, e isto é um grande ídolo, o poder e o sucesso, a vaidade. Então, às vezes, nosso ídolo é a nossa beleza, nosso ídolo é a nossa saúde, o nosso ídolo é o nosso prestígio, nosso reconhecimento, nosso sucesso, nosso poder. As ideologias com a sua pretensão de absoluto, as riquezas, o poder e o sucesso, a vaidade, com a sua ilusão de eternidade e de onipotência, valores como a beleza física e a saúde, quando se tornam ídolos aos quais sacrificar tudo, são realidades que conduzem a mente e o coração e, em vez de favorecer a vida, conduzem à morte. E aqui vai fazer uma citação, outro testemunho muito duro, acontecido com ele lá em Buenos Aires. É mal e faz mal à alma ouvir aquilo que uma vez, há anos, escutei na Diocese de Buenos Aires. Uma mulher bondosa, muito bonita, gabava-se da beleza, comentava como se fosse natural. Ah, sim, tive que abortar porque a minha figura é muito importante.
sacrifiquei um bebê ao ídolo da minha beleza, ao Deus, né, da minha aparência física, de não ficar durante um período com uma certa flacidez. São esses os ídolos, concluiu o Papa, e levam-te pelo caminho errado e não te dão a felicidade. São José Maria Escrivá também apresentava as coisas nesses termos, numa homilia sua sobre a esperança. Está aqui no livro Amigos de Deus, na homilia A Esperança Cristã. Ele diz assim: se transformamos os projetos temporais em metas absolutas, cancelando do horizonte a morada eterna e o fim para que fomos criados, amar e louvar o Senhor e possuí-lo depois no céu, os mais brilhantes empreendimentos se tornam traições, inclusive veículo para aviltar as criaturas. Recordemos a sincera e famosa exclamação de Santo Agostinho, que havia passado por tantas amarguras enquanto desconhecia Deus e procurava fora dele a felicidade. Tu, Senhor, nos criaste para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto em ti não descansar. Talvez na vida dos homens não haja nada de mais trágico que os enganos sofridos pela corrupção e pela falsificação da esperança, apresentada numa perspectiva que não tem por objeto o amor que sacia sem saciar, esse amor infinito, né, do amor de Deus por nós, que gera efetivamente a felicidade. E ainda a mensagem do Papa nos fala de como que é preciso confiar e esperar em Deus. E naquela audiência de 11 de janeiro de 2017, ele concluía: eis a maravilhosa realidade da esperança. Se confiarmos no Senhor, tornamo-nos como Ele, a sua bênção. Eis a maravilhosa realidade da esperança. Se confiarmos no Senhor, tornamo-nos como Ele. A sua bênção transforma-nos em seus filhos, que partilham a sua vida. A esperança em Deus faz-nos entrar, por assim dizer, no raio de ação da sua recordação, da sua memória que nos bendiz e nos salva. E então pode brotar o aleluia, o louvor ao Deus vivo e verdadeiro, que por nós nasceu de Maria, morreu na cruz e ressuscitou na glória. E nesse Deus nós temos esperança, e esse Deus, que nunca é um ídolo, nunca desilude. A esperança em Deus, que nunca defrauda, nunca desilude. Um Deus que não é plástico, que não necessariamente faz as nossas vontades, mas promove sempre o que nos é melhor. Não promete o sucesso, não promete a imortalidade, imortalidade assim, né, nessa vida. Não promete a riqueza, né, mas o que promete Ele dá, a felicidade. E Ele se dá a si mesmo para produzir essa felicidade. E convencido disso, São Paulo dirá: diligentibus Deo omnia cooperantur in bonum. Para os que amam a Deus, tudo coopera para o bem. Inclusive essas coisas que produzem um sofrimento, que nos contrariam, Deus faz convergir para uma maior presença sua na nossa alma. Esse Deus criador que governa o mundo através da sua providência, que vai promovendo sempre a minha felicidade. E a nossa esperança, portanto, deve ter como seu objeto próprio a união com Ele, a posse do Deus verdadeiro, pessoal, não o simulacro, nem moldado à minha imagem, mas querendo que moldar-nos para que nos façamos a sua imagem. E daí então a importância de estarmos buscando continuamente, cada vez mais querer tomar posse de Deus, estar unido a Deus. Buscando onde Ele se revela direto, para que nós o conheçamos cada vez melhor, que é na Sagrada Escritura. Buscando na nossa própria alma, procurando que ela esteja em estado de graça, né, como Santo Agostinho, encontrá-lo dentro de nós.
mas também buscando nos acontecimentos diários do nosso dia a dia, da nossa vida, buscando nas pessoas com quem nós convivemos, em quem ele pelo menos potencialmente está, porque ele quer estar na alma de todo mundo. Se está em pecado mortal, ali não está presente, pelo menos dessa forma plena, mas pode vir a estar, e nós então vamos amar essa pessoa, até porque ela pode se converter em um receptáculo divino, e vamos trabalhar para que efetivamente a gente dê uma contribuição para isso na vida dela. E vamos buscar a Deus no nosso trabalho. São José Maria Escrivá dizia: meus filhos, ou encontramos a Deus aí, nisso que ocupa a maior parte do nosso dia, do nosso tempo, do nosso trabalho, ou não encontraremos nunca. Vamos encontrar a Deus nesse mundo saído das suas mãos, e vamos encontrar a Deus na vida familiar, em cada um dos membros da nossa família, vamos encontrar a Deus nos momentos de lazer. Todas as ocasiões vamos convertê-las em uma fonte, né? Um momento, de lugar de encontro e trato com Deus. Um Deus pessoal, único, trino em pessoas e único na sua natureza, na sua divindade. Para além disso, outro elemento da esperança que não defrauda, dizíamos, é a confiança na nossa imortalidade. Na carta que o Papa nos escreveu, a Spes non confundit, ele entra por aí. Mas antes de recorrer a ela, eu queria trazer um texto aqui da Clarice Lispector. Já falei aqui algumas vezes como tenho profunda admiração por essa representante, né, da literatura brasileira. Eu trouxe aqui um texto que se intitula Medo da Eternidade. Fala de um momento da sua infância em que, com a sua irmã mais velha, não muito mais velha, mas que demonstrava saber mais coisas do que ela foi introduzida no mundo mágico do chiclete. Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. Quando eu era muito pequena, ainda não tinha provado chicletes. E mesmo em Recife, falava-se pouco deles. Eu nem sabia bem de que espécie de bala ou bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar um. Com o mesmo dinheiro, eu lucraria não sei quantas balas. Afinal, minha irmã juntou dinheiro, comprou e, ao sairmos de casa para a escola, me explicou: tome cuidado para não perder, porque essa bala nunca se acaba, dura a vida inteira. Como não se acaba? Parei um instante na rua, perplexa. Não acaba nunca e pronto. Eu estava boba. Parecia-me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer. Examinei-a, quase não podia acreditar no milagre. Eu, que como outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira, para chupar depois, só para fazê-la durar mais. E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente, tornando possível o mundo impossível, do qual já começara a me dar conta. Com delicadeza, terminei afinal pondo o chiclete na boca. E agora, o que é que eu faço? Perguntei para não errar no ritual que certamente deveria haver. Agora chupe o chiclete para ir gostando do docinho dele, e só depois de passar o gosto você começa a mastigar. E aí mastiga a vida inteira. A menos que você perca. Eu já perdi vários. Perder a eternidade? Nunca. O adocicado do chiclete era bonzinho. Não podia dizer que era ótimo. E ainda perplexa, encaminhávamos-nos para a escola. Acabou-se o docinho. E agora? Agora mastigue para sempre. Assustei-me, não saberia dizer porquê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca aquele puxa-puxa cinzento de borracha que não tinha gosto de nada. Mastigava.
mas me sentia contrafeita. Na verdade, eu não estava gostando do gosto. E a vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo, como se tem diante da ideia de eternidade ou de infinito. Eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade, que só me dava aflição. Enquanto isso, eu mastigava obedientemente sem parar. Até que não suportei mais e, atravessando o portão da escola, dei um jeito de o chiclete mastigado cair no chão de areia. Olha só o que me aconteceu, disse eu em fingidos espanto e tristeza. Agora não posso mastigar mais, a bala acabou. Já lhe disse, repetiu minha irmã, que ela não acaba nunca, mas a gente às vezes perde. Até de noite a gente pode ir mastigando, mas para não engolir no sono, a gente prega o chiclete na cama. Não fique triste, um dia lhe dou outro e você não perderá. Eu estava envergonhada diante da bondade da minha irmã, envergonhada da mentira que pregara dizendo que o chiclete caíra da boca por acaso, mas aliviada, sem o peso da eternidade sobre mim. O medo da eternidade. O medo da eternidade porque dá a impressão que ela se converte numa espécie de borracha cinzenta que se mastiga sem gosto, intragável. Enquanto aqui, ainda antes da eternidade, eu posso experimentar o docinho. Às vezes, nós funcionamos com certo medo da eternidade. E seria bom que nós, então, aprofundássemos um pouquinho nessa esperança que não defrauda, ou seja, a esperança de que a eternidade que nos espera é uma esperança ainda carregada de docinho que não termina, que não tem nada a ver com uma borracha cinzenta, né, e sem gosto, intragável. Na carta, no decreto, né, do Papa Francisco, Spes non confundit, proclamando o ano jubilar, que nós já inauguramos, eu trouxe aqui para a gente explorar só os pontos 19 e o ponto 20, em que ele entra por esse caminho, diz qual é o fundamento da nossa esperança, esperança que não defrauda. Para o compreender, é bom deter-nos nas razões da nossa esperança. E daí começa o ponto 19, creio na vida eterna. Essa afirmação que nós fazemos aos domingos, pelo menos, quando rezamos o credo nas missas mais solenes. Creio na vida eterna. Assim professa a nossa fé e a esperança cristã encontra nessas palavras um ponto fundamental de apoio. De fato, é a virtude teologal pela qual desejamos a vida eterna como nossa felicidade. O Concílio Vaticano II afirma: se faltam o fundamento divino e a esperança da vida eterna, a dignidade humana é gravemente lesada, como tantas vezes se verifica nos nossos dias, e os enigmas da vida e da morte, do pecado e da dor ficam sem solução, o que frequentemente leva os homens ao desespero. Enquanto, em virtude da esperança na qual fomos salvos, vendo passar o tempo, temos a certeza que a história da humanidade e de cada um de nós não corre para uma veta sem saída nem para um abismo escuro, mas estão orientados para o encontro com o Senhor da glória. Que impressionante isso, né? Temos a certeza, né, vendo passar o tempo, e com a esperança que nos salva, temos a certeza que a história da humanidade e de cada um de nós não corre para uma meta sem saída, nem para o abismo escuro, do chiclete cinzento, né, sem gosto, mas estão orientados para o encontro com o Senhor da glória, que é a nossa doçura. Conclui, por isso vivemos na expectativa do seu regresso e na esperança que viveremos nele para sempre. É com esse espírito que fazemos nossa aquela comovente invocação dos primeiros cristãos, com que termina a Sagrada Escritura: vem, Senhor Jesus. Esperamos a doçura para sempre. Esperamos viver para Ele sempre, uma felicidade para sempre. E como são vibrantes, né, as palavras do Papa nessa carta, Spes non confundit.
ao falar-nos dessa outra meta da esperança, né? Ter a vida eterna. A fé, eu creio na vida eterna. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, o autor diz assim: a fé é o modo de já se possuir aquilo que se espera. Crer na vida eterna já é de alguma forma ir tomando posse, já essa satisfação, essa certeza que dá serenidade, dá paz e deixa a alma iluminada, de já possuí-la. Essa vida eterna, vocês gozaram de Deus para sempre. No ponto número 20, diz assim o Papa: Jesus morto e ressuscitado é o coração da nossa fé. São Paulo, ao enunciar esse conteúdo em poucas palavras, usa só 4 verbos, transmite-nos o núcleo da nossa esperança. E agora cita São Paulo: transmitivos, em primeiro lugar, o que eu próprio recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, apareceu. Os 4 verbos: morreu, foi sepultado, ressuscitou, apareceu. Por nós, passou através do drama da morte. O amor do Pai ressuscitou-o na força do Espírito, fazendo da sua humanidade as primícias da eternidade para a nossa salvação. A esperança cristã consiste precisamente nisto: face à morte, onde tudo parece acabar, a nossa morte, a morte dos nossos entes mais queridos, através de Cristo e da sua graça que nos foi comunicada no batismo, recebe-se a certeza de que a vida não acaba, mas se transforma. Aqueles que a realidade da morte entristece, a certeza da imortalidade consola. É o que a gente lê no prefácio da Missa de Defunto, a gente reza, né? A certeza da imortalidade consola. Com efeito, sepultado juntamente com Cristo no batismo, recebemos nele ressuscitado o dom de uma vida nova, que derruba o muro da morte, fazendo dela uma passagem para a eternidade. Nesse sentido, a Igreja nos ajuda a lidar com a morte, então, cheios de esperança. Essa esperança que não confunde. E continua o Papa: e se diante da morte, dolorosa separação que nos obriga a deixar os nossos entes queridos, não é possível qualquer retórica, o jubileu, esse ano jubilar, esses 25 anos que nos recordam que o processo da nossa redenção foi deflagrado há 20 séculos atrás, e agora está em andamento para nunca mais parar, e nós podemos entrar nesse bonde, agarrar-nos ali até atingir uma alta felicidade para chegar com segurança à posse dessa doçura infinita e para sempre, né? E se diante da morte, dolorosa separação que nos obriga a deixar os nossos entes queridos, não é possível qualquer retórica, o jubileu oferece-nos a oportunidade de descobrir com imensa gratidão o dom daquela vida recebida no batismo, capaz de transfigurar o seu drama. É significativo repensar, no contexto jubilar, como esse mistério foi compreendido desde os primeiros séculos da fé, o mistério do batismo. Durante muito tempo, por exemplo, os cristãos construíram a pia batismal em forma octogonal. E ainda hoje podemos admirar muitos batistérios antigos que mantêm essa forma, como em São João de Latrão, na cidade de Roma. Aqui, na nossa cidade de São Paulo, há muitas igrejas com batistério em forma octogonal. Recentemente vi a pia batismal lá da Capela Santa Luzia, nas imediações da Paulista, que tem lá uma pia batismal octogonal. E o que significa esses 8 lados, né, da pia batismal? Significa, por um lado, em primeiro lugar, os 7 dias da criação. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou, mas o 8º dia, que é o dia da vida eterna, que ficou disponível para nós à medida que nós somos batizados. Passamos a já ter essa perspectiva de um dia eterno que vai começar quando nós morrermos. Diz o Papa, indica que
Na fonte batismal se inaugura o 8º dia, isto é, o da ressurreição, o dia que ultrapassa o ritmo habitual, marcado pela cadência semanal, abrindo assim o ciclo do tempo, a dimensão da eternidade. A vida que dura para sempre, esta é a meta para a qual tendemos na nossa peregrinação terrena. Há um padre amigo meu, cantor, que tem um disco gravado, a gente pode encontrar ele inteirinho no YouTube. Acho que o CD chama-se Intimidade Divina. E uma das músicas que tem lá, essas músicas de louvor, da renovação carismática, me encanta de modo particular. Diz mais ou menos assim: quando amanhecer, eu me encontrar nos braços do meu Deus, a dor já não existirá. Terá valido a pena lutar, toda lágrima terá recompensa. Quando amanhecer e o dia eterno começar, diante do trono eu quero estar, contemplando face a face o meu Deus, me prostrarei para adorar o grande Rei, e a minha vida assim será. O eterno louvor. Bom, perdão até pela interpretação fraquésima, né? De todas as formas, ele está colocado aí, né? Quando o dia eterno começar. É o dia inaugurado com o nosso batismo, para a nossa vida, ficou disponível para nós. A esperança na vida eterna, que me leva até a cantar, né, com essa perspectiva de louvor, né, louvar a Deus por essa maravilha. E o Papa ainda fala de que também com essa inauguração do dia eterno, com essa perspectiva do dia eterno, então fica cheio de sentido passar pela Porta Santa. Cruzar essa porta, como se a gente estivesse cruzando a porta estreita para entrar no céu, com a perspectiva de lucrar uma indulgência planária para nós, ou eventualmente também para oferecer para as almas do purgatório, algum ente nosso querido, mais próximo, já falecido, ou as almas do purgatório de modo geral. A Porta Santa, que me concede indulgência plenária, portanto, é como um chamado, uma convocação: olha, acerta teu passo e faz render ainda mais o teu batismo. Aponta para esse dia eterno, o 8º lado lá da tua pia batismal. Esse dia que foi criado para que você possa usufruir dele de modo definitivo, só com doçura, sem borracha puxa-puxa, cinzenta, sem gosto. Sem ausência de Deus, o que seria o inferno, né? Mas com Ele para sempre, para sempre, para sempre. E a indulgência plenária, que logicamente coloca a nossa vida lá para cima, porque para lucrá-la eu tenho que estar em estado de graça. Eu preciso comungar no dia, para cada indulgência plenária, uma comunhão. Eu preciso comungar no dia que eu quero lucrar a indulgência plenária, ter confessado ou confessar-me nas imediações daquele dia, ou alguns dias antes, ou alguns dias depois. E ainda por cima rezar uma oração na intenção do Romano Pontífice. Com essas condições eu posso lucrar uma indulgência plenária só pelo fato de entrar pela Porta Santa. Aqui em São Paulo está na Catedral da Sé, está no Santuário Nossa Senhora de Fátima, está no Santuário Nossa Senhora da Lapa, está no Santuário São Judas Tadeu, lá no Jabaquara. Tem mais alguma aí que eu não estou me lembrando. Mas essa esperança que não defrauda,
a esperança de possuir a Deus nessa perspectiva de uma vida eterna, de para sempre, para sempre, para sempre. O Papa ainda coloca em evidência o testemunho convincente dessa esperança que nos deixaram na nossa vida os mártires. O testemunho mais convincente dessa esperança é nos oferecido pelos mártires que, firmes na fé em Cristo, ressuscitado, foram capazes de renunciar à própria vida da terra para não trair o seu Senhor. Temos-los em todas as épocas e são numerosos, e talvez mais do que nunca nos nossos dias, como confessores da vida que não tem fim. Precisamos de conservar o seu testemunho para tornar fecunda a nossa esperança. Verdade, mártires que derramaram sangue. Às vezes a gente pensa nos mártires e vai só lá para trás, no início do cristianismo, naquelas perseguições dos 3 primeiros séculos, né? Mas a verdade é que os mártires nesse nível, lotaram o século XX, né? O século XX produziu mais mártires do que todos os outros 19 séculos anteriores juntos. Só de pensar na Guerra Civil Espanhola, quanta gente foi sacrificada. Só de pensar a própria perseguição nazista, que produziu muitos mártires, a Revolução Russa, que produziu muitos mártires. Mas sem ir muito longe, né? Há poucos anos atrás, em plena pandemia, trancaram todos os católicos lá no Egito, que estavam dentro de uma igreja, durante a missa, e tacaram fogo os muçulmanos. Também os muçulmanos na África, acho que, se não me engano, na Nigéria, pegaram um colégio interno de protestantes, só de rapazes, passaram a todos na faca, pelo fato de serem cristãos. O martírio ainda continua correndo solto. Aqui no Brasil, a gente tem essa realidade como muito próxima, como uma ameaça rondando? Acho que não. Mas há outro martírio, que São João de Maria Escrivá chamava a atenção, né, que é o martírio, ser mártir sem morrer, que é o martírio da incompreensão pelo nome de Cristo, da nossa coerência cristã, que arranca gozações, isolamento, chacotas, às vezes no âmbito da própria família. Somos taxados de fanáticos, de carolas, porque de algum modo a nossa vida choca com a sua, talvez dedicada a muitos ídolos, por mais que a gente não vá se apresentando com o dedo em riste, né, nem de modo presunçoso, arrogante, querendo, sei lá, converter a força das pessoas ao nosso redor, mas com toda a simplicidade isso nos faz sofrer bastante, ser mártir sem morrer. Somos taxados de bobos, né? De idiotas. Isso é idiota, deixa de ser bobo, vai ficar, a gente a cara e não acontece nada, deixa de ser bobo e vai lá, tenha uma vida sexual aí, do jeito que você tem vontade de ter, deixa de ser bobo, como não faz essa falcatrua, né, essa coisa aí nos negócios, senão você não vai para frente, você não vai decolar, deixa de ser bobo. E eu gosto do título de Raniero Cantalamessa outra vez, falando São Francisco de Assis, São Francisco, o bobo de Deus. Era como São Paulo, escrevendo aos Coríntios, também se apresentava lá no capítulo 4, versículo 10, se não me engano, da Epístola aos Coríntios. Parece que Deus tem posto a nós, apóstolos, na última classe dos homens, por assim dizer, sentenciados à morte, mártires, né? Visto que fomos entregues em espetáculo no mundo aos anjos e aos homens. Nós, estultos por causa de Cristo, bobos, né? Por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós honrados e nós desprezados. E São Paulo vai se gloriando até disso, né? Do martírio que está tendo muito fruto. E a gente não deve perder essa perspectiva, né, esses frutos que a gente está dando para a vida eterna, à base de viver como bobos nesse mundo. A Clarice Lispector, já vou terminando a nossa meditação, ela tem uma outra crônica, que é muito legal, diz assim, das vantagens de ser bobo. Eu não vou ler todas as vantagens aqui, eu vou enumerar só algumas, né, que eu vou pensar algumas que ela enumerou. O bobo, por não se ocupar com ambições,
tem tempo para ver, ouvir e tocar no mundo. O bobo é capaz de ficar sentado quase sem se mexer por 2 horas. Se perguntado por que não faz alguma coisa, responde: estou fazendo, estou pensando. O bobo tem oportunidade de ver coisas que os espertos não veem. O bobo ganha liberdade e sabedoria para viver. A vantagem de ser bobo é ter boa fé, não desconfiar e, portanto, estar tranquilo, enquanto o esperto não dorme à noite com medo de ser ludibriado. O esperto vence com úlcera no estômago. O bobo nem nota que venceu. Os bobos, com suas palhaçadas, devem estar todos no céu. Se Cristo tivesse sido esperto, não teria morrido na cruz. E a nossa redenção não teria sido deflagrada. Como São Paulo, né? Sou bobo e, portanto, vocês aí estão reinando. Ser bobo é uma criatividade, como toda a criação, é difícil. Por isso é que os espertos não conseguem passar por bobos. Os espertos ganham dos outros, em compensação, os bobos ganham vida. Bem-aventurados os bobos, porque sabem sem que ninguém desconfie. Aliás, não se importam que saibam que eles sabem. É quase impossível evitar o excesso de amor que um bobo provoca. É que só o bobo é capaz de excesso de amor. E só o amor faz o bobo. Ser bobos de Cristo, ser bobos de Deus. Sentirmos assim vantajosos, né, e com 1000 vantagens, né, pelo fato de estar entregues nessa vida coerente, esse martírio sem morrer. Pedimos a Nossa Senhora que nos faça de fato cultivar essa esperança que não defrauda. Nós que a invocamos sempre assim: Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, escravo do Senhor, rogai por nós. Vamos fazer um breve exame de consciência. Exame, ato de presença de Deus. Neste ano jubilar que o Papa Francisco decretou como sendo um ano para darmos um salto na virtude da esperança, estou colocando os meios para que essa proposta seja efetiva na minha vida. Já li e estou meditando o texto do decreto que tem como título uma afirmação de São Paulo no capítulo 5 da Carta aos Romanos: Spes non confundit, a esperança não defrauda. Considero que a esperança que não defrauda é aquela que tem a união com Deus como sendo seu objeto principal. Estou atento para não deixar que falsos deuses que geram falsas esperanças me iludam, especialmente os deuses do poder, do dinheiro, do mundanismo, das falsas ideologias, da superstição, da vaidade, do sucesso, da beleza física, da saúde, etc. Quem busca Deus sempre encontra felicidade. Posso dizer que a minha esperança está posta em Deus precisamente porque eu busco nas Sagradas Escrituras, na minha alma em graça, nos sacramentos da confissão e da Eucaristia, e também nas pessoas, no desempenho do meu trabalho, nos momentos de intensa vida em família e de convivência social. Eu creio verdadeiramente na vida eterna. O pensamento da morte, que geralmente me entristece, principalmente a das pessoas que mais amo e a da minha própria, cede lugar para que a esperança da imortalidade convertida em certeza me console. Procuro colocar todos os meios para que as pessoas ao meu redor vivam dessa esperança, estimulando-as a rezar por seus entes falecidos e a oferecer por eles as indulgências plenárias que poderão lucrar ao passarem pelas portas santas, definidas como tais pelo Papa e pelos bispos nas suas respectivas dioceses. Peço à Virgem Maria que com ela eu esteja também disposto a viver o martírio, especialmente aquele que está mais ao meu alcance, o de ser mártir sem morrer, só à base de sofrer incompreensões, comentários ou possíveis isolamentos,
ao procurar ser coerente com a minha fé, lutando por ter uma vida de piedade séria, guiando-me pelos valores éticos do Evangelho e esforçando-me por superar os meus próprios defeitos? Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.